Você tem alguma dificuldade em diagramar os seus trabalhos finais da faculdade? Ou pior do que isso ainda, quando você precisa diagramar um trabalho final para apresentar para um cliente, você não sabe por onde começar e quais erros você está cometendo? Você vê aquelas pranchas lindas no Pinterest, no Instagram, e você não consegue fazer nem 10% daquilo? Eu vou te dizer que uma diagramação final bem feita, para que ela fique daquele jeito, com aquela cara, ela tem que passar por várias etapas ali. Essas etapas têm que se conectar muito bem, você tem que entender todos esses processos unificados, e uma boa diagramação não se trata apenas de juntar alguns arquivos que você tem ali numa prancha. Porém, hoje eu vou te mostrar 5 dos erros que eu mais vejo acontecendo na área de arquitetura quando a gente fala de diagramação. E nesse vídeo em específico eu vou me focar apenas no ponto da diagramação mesmo, da diagramação final lá de sua prancha ou do seu material que precisa ser apresentado. Então continua aqui comigo para você não cometer mais esses erros. Quando a gente fala sobre diagramação em arquitetura, na verdade esse tema ele se estende para vários outros pontos, tá? Eu vou até deixar no final desse vídeo aqui um outro vídeo onde eu falo mais particularmente sobre cada ponto, onde que os pensamentos de diagramação precisam entrar para que você tenha um bom material final. Porém, existem alguns detalhezinhos ali que parecem que passam sempre despercebidos na galera de arquitetura, que se você começar a adequá-los e entender esses pontos de problemas, você com certeza vai conseguir um resultado melhor. Então me acompanha nesse vídeo e depois me conta se você cometia algum desses erros. Então vamos lá, começando aqui com a nossa explicação, mas de antemão eu preciso deixar uma coisa clara. Eu tô falando sobre os erros mais cometidos na diagramação, porém para falar sobre eles, eu peguei uma prancha que eu considero que tem muitos acertos. Essa prancha é da Natália, aluna do Expressando Arquitetura, e como ela é uma prancha com poucos elementos, eu consigo explicar bem o que eu quero trazer para cá e eu vou mostrar para vocês como que ela seguiu esses pontos que muitas pessoas não seguem e dessa forma conseguiu ter uma prancha harmoniosa e funcional, tá bom? Então, o primeiro erro aqui que as pessoas cometem muito é não saber respeitar e entender as margens. Quando a gente fala sobre margens, vamos lá, eu vou ativar aqui as margens no InDesign para eu conseguir enxergar essas margens aqui. Basta eu apertar a tecla W, tá? Então essas margens, elas são controladas automaticamente aqui, então você cria no seu layout, você consegue mudá-las aqui posteriormente, tá? Mas qual que é o grande ponto aqui? Quando você planeja uma prancha, é muito importante que você entenda que essas margens, elas vão ter que ser respeitadas no decorrer da sua prancha para que haja uma questão harmoniosa aqui na sua composição. Só que assim, isso aqui pode parecer bastante claro, mas muitas pessoas cometem alguns erros. Às vezes as pessoas, elas não utilizam o InDesign ou não pensam na margem dessa forma e elas não entendem que uma margem se trata de um espaço vazio. Então tem muita gente que coloca uma linha guia e junta. Por exemplo, se eu fosse utilizar dessa maneira que eu estou falando, como que as coisas estariam aqui? Elas estariam centralizadas aqui em um traço, né? Em um traço de margem. E o arquivo ficaria dessa forma. Isso é um problema muito grave, porque você não consegue ter legibilidade quando você não respeita essas margens, além do que você também não vai conseguir ter uma harmonia interessante, tá? É muito importante também que as margens externas sejam respeitadas. Aqui no caso dela, você vai ver que essas margens elas estão pequenas, né? E ela está servindo mais como uma margem visual, você pode se utilizar dessa maneira. O que é importante de entender aqui? As margens, elas não são uma questão onde você fica completamente preso a elas, mas elas servem para te dar algumas diretrizes. Então aqui nessas margens das colunas, vamos tentar entender aqui teoricamente como que isso está funcionando. E vocês vão ver que quando vocês entenderem esses passos técnicos, vocês colocando em prática, tudo vai funcionar melhor nas pranchas, tá? Então assim, ó. Para a gente entender certinho, essa margem aqui, ela está completamente respeitada, ela está colada aqui, né? Essa aqui não tá. E aqui, ó, se você parar para ver, a caixa de texto, ela está respeitando a margem. Porém, o texto ele não está encostando na margem. Qual que é o grande ponto que eu quero deixar claro aqui? Existem formas de você organizar seu arquivo. Essas colunas, elas podem servir para você centralizar o seu desenho nesse vão existente da coluna. Não quer dizer que porque você tem essa margem aqui em específico, você precisa colar os seus desenhos nessa margem. Se você respeitar esse alinhamento de centralização individualmente em cada uma das colunas, você já vai conseguir uma estética interessante, tá? Outra coisa relacionada aqui às margens é algo que é de certa forma meio que invisível, mas que é muito importante de entender. Se você parar para ver, essa primeira caixa aqui, ó, essa primeira caixa de informação,
ela está funcionando muito bem e ela está muito bem estruturada. Porém, tem alguns pontos aqui que às vezes não ficam muito claros. Uma coisa que é muito importante referente a essa questão que eu estou falando de margens, né? Aqui nós temos as nossas colunas desenhadinhas aqui pelo layout, né, do InDesign. Porém, algo que faz com que a sua prancha fique bastante harmônica é respeitar algumas outras que não estão desenhadas aqui. Então, se você parar para ver, a gente tem um espaço aqui, ó, nessa parte de baixo, entre essa primeira caixa de informação, que ele bate com esse espaço aqui de cima, ó. Então, dessa forma, você consegue blocar muito bem as etapas dos assuntos que estão sendo abordados. Então, eu diria que com relação a margens, isso é algo muito importante de se atentar. Eu vejo muitas pessoas perdidas nesse processo, tentando incluir muitas informações, e daí que vem o outro ponto relacionado a isso que eu vou falar agora. E daí a prancha fica uma bagunça, sem muito caminho de entendimento e sem falar que na parte harmônica também deixa muito a desejar quando a gente não pensa dessa forma. Algo importantíssimo que as pessoas costumam esquecer é que os respiros são muito importantes para uma composição gráfica harmoniosa, tá bom? Então, veja aqui, ó, essa imagem de baixo aqui da renderização dela tá completinha aqui, tá com todas as informações, porém, ela não forçou o espaço para que essas plantas chegassem necessariamente até aqui embaixo, ó. Ela poderia ter tentado forçar alguma coisa para preencher os espaços. As pessoas, elas têm, na maior parte das vezes, uma repulsa por espaços vazios. E o espaço vazio, quando bem pensado, ele dá uma estética muito interessante para o seu trabalho. Então, sempre pense nisso. É claro que muitas vezes a gente acaba tendo muita informação para colocar em pouco espaço. Isso realmente acontece. Mas isso acaba se tornando um vício às vezes. E a gente acaba tentando inserir o máximo de informações possível na prancha. E nem sempre isso é necessário. O segundo erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é não entender muito bem o funcionamento das fontes e errar no corpo da fonte, tá? Então, assim, quando eu falo sobre errar no corpo da fonte, eu não estou falando necessariamente que você vai ter somente uma fonte pequena e ilegível. Muitas vezes as pessoas também colocam fontes grandes demais sem a necessidade de que isso aconteça, tá? Então, aqui no caso, o que a gente precisa entender, esse arquivo aqui é um arquivo A3. Ela usou aqui a fonte 13, tá? A gente pode aqui verificar o corpo das outras fontes, ó, fonte 15... É importante entender que cada tipo de fonte, cada desenho de fonte também vai ter um tamanho diferente se relacionado ao mesmo corpo. Então, dependendo, você pode pegar duas fontes diferentes e aplicar no tamanho 12. Algumas vezes, uma fonte vai estar um pouquinho maior do que a outra. É importante de ter essa clareza. Mas o que eu posso colocar aqui como uma regra básica, né? Como eu falei, esse daqui é um arquivo A3, certo? E essa fonte aqui, 13, tá ótima, tá? Se você usar um corpo de fonte entre 12 para cima, você vai ter uma leitura muito tranquila. E você pode usar corpos menores também. Eu recomendo que você não use corpos menores do que 8, tá bom? Em alguns casos, no design gráfico, quando a gente vai criar, sei lá, cartão de visita que tem ele tem um tamanho muito pequeno, a gente acaba até utilizando fonte no corpo 6, né? Mas o que acontece é o seguinte, é isso que eu quero deixar claro aqui para vocês, né? Como eu tô falando, isso daqui se trata de um A3. E é natural que quanto maior o formato de impressão, nós teremos, às vezes, uma distância maior de nosso olhar, tá? Um cartão de visita, normalmente, você pega, todas as informações estão blocadas no espaço pequeno, e você pega e você olha ali mais ou menos aqui. Quando você tem uma prancha 3, você muitas vezes quer ver o conjunto dela e ela vai estar um pouquinho mais distante do seu olhar. Quando você faz as pranchas lá na sua A0 para colar na parede lá da faculdade, muito provavelmente os professores eles não vão colar o olhar e ir descendo a cabeça para ler os seus textos e para olhar suas informações. Eles vão olhar de uma distância um pouquinho maior. Então isso é o natural das coisas. Formatos maiores costumam ser olhados a uma distância maior. Então o tamanho da sua fonte, e não só da sua fonte, mas de todos os elementos que lá estão inseridos, eles precisam seguir esse padrão de entendimento do seu formato final versus o tamanho do que está sendo aplicado na sua prancha. O terceiro ponto é um dos que eu mais vejo sendo cometidos e ele realmente é um ponto bastante problemático, tá? Que é a questão do contraste. O contraste ele é muito importante para que haja leitura, né, no seu arquivo. Então, do que se trata o contraste? Se trata do grau de diferença entre, por exemplo, o fundo e o que está sendo aplicado de informação sobre esse fundo, tá? Então, é o grau de diferença entre eles. Não é por conta da gente entender essa necessidade que a gente vai forçar extremamente o contraste em tudo, tá? Não quer dizer que você sempre vai ter que aplicar as questões, as suas informações no máximo de contraste possível. O contraste ele serve também para gerar uma hierarquia entre as informações, ok?
Então, quando você tem pouco contraste inserido, você consegue um pouco mais de leveza. Quando você tem muito contraste, isso vai fazer com que o seu olho seja guiado rapidamente para aquele local. O que eu preciso deixar claro, primeiro ponto, o contraste ele tem que existir quando alguma informação vai ser passada. Então, o que eu vejo muitas pessoas fazendo é aplicando os textos em preto, né? O que costuma ser o padrão, né? O que costuma ser o padrão dos arquivos. E quando você tem um fundo como esse aqui que ela utilizou, que é um fundo neutro, que não é nem muito escuro, nem muito claro, isso pode funcionar. Porém, tem uma coisa muito importante da gente entender. Quando esses arquivos eles são impressos, quando essas pranchas elas são impressas, a gente não vai conseguir enxergar da maneira que a gente enxerga aqui no computador, tá? Então, o computador, de certa forma, ele acaba às vezes iludindo um pouco a gente. O monitor, ele é feito de cores luz, né? Então, tudo que está sendo gerado por esse monitor são informações de luz que facilitam com que a gente consiga entender, sem falar que a gente tem o costume de dar zoom em tudo, né? Então, a gente perde essas proporções físicas, não só do tamanho, da proporção do arquivo, mas também do funcionamento da tinta no papel, tá? Então, por exemplo, aqui se a gente pegasse e quisesse aplicar um azul, ó, veja como dessa forma esse texto ele não vai aparecer, ele não vai funcionar. Isso eu vejo sendo muito cometido, gente. Em alguns momentos, a gente utiliza desse tipo de questão a nosso favor, tá bom? Então, por exemplo, o que eu diria aqui? Onde que poderia ser utilizado uma cor dessa? Talvez numa informação que não seja tão importante assim e que você queira dar uma cara de leveza para o seu arquivo. Então, por exemplo, se eu pegasse essa palavra aqui e deixasse ela num tom mais azuladinho aqui, ó, você vê que não teria grandes problemas, né? É claro que você perde um pouco de contraste, talvez tivesse que deixar um pouquinho mais claro, e talvez esse texto deveria estar um pouquinho mais em bold também, né? É possível de se utilizar baixos contrastes, é isso que eu estou querendo deixar claro. A gente não precisa colocar o máximo de nosso contraste em tudo que está sendo aplicado. Porém, a gente precisa entender que existe uma hierarquia visual para que a gente trabalhe com mais ou menos contraste, assim como nas plantas, cortes e desenhos técnicos, certo? A gente não tem os pesos, a gente não tem as colorações de onde está sendo passado o corte, etc. Isso na prancha funciona do mesmo jeito. Vamos agora então ao quarto erro aqui na diagramação, e isso não é um problema só na hora de diagramar. É um problema um pouquinho constante na vida das pessoas que não estão muito acostumadas a utilizar esses softwares 2D da Adobe, né? Que é você não se atentar às camadas. Então pensa assim, ó. Ela fez aqui direitinho, ó. Ela preparou uma camada para o fundo, tá? Então ela tem aqui uma camada para o fundo, ela tem uma camada para o conteúdo que foi inserido externo, e ela tem uma camada aqui para os textos e observações e tudo que ela inseriu diretamente aqui no InDesign. Isso é muito bom, porque se você não tivesse tudo isso, muitas vezes você quer selecionar uma região do seu arquivo, e quando você faz isso aqui, ó, você vai acabar selecionando tudo junto, ó, entendeu? Então, a partir do momento que eu entendo as minhas camadas, eu travei aqui o fundo, eu não tenho nenhum risco de tirá-lo do lugar aqui, ó. Eu posso selecionar o que eu quiser. Se eu quiser selecionar apenas os desenhos que eu inseri, ó, eu deixo apenas a área de conteúdo aqui livre para eu fazer essa edição, e eu consigo fazer tranquilamente. Então, sempre se atente às camadas, nesse sentido hierárquico, que ele é, na verdade, bastante óbvio, né? O que vai estar no fundo? Então, coloca isso numa camada lá no fundo, ó. Tá? Tenta também organizar suas camadas por temas, como ela fez aqui. Então, você tem uma aqui para texto, certo? Isso facilita muito no processo da sua criação, principalmente quando você não tem muita prática. Quando você começa a ter mais prática, às vezes eu já cheguei a pegar arquivo aqui que estava bastante bagunçado nessa questão de camadas, e o que você vai fazendo? Você vai agrupando as coisas, então você consegue, por exemplo, dar um Ctrl G aqui, ó, eu agrupei tudo isso aqui, você consegue ir fazendo umas gambiarras para te ajudar, mas principalmente quando você não tem prática, é muito importante criar essa organização, não só quando você não tem prática, mas quando você não tem a prática, você vai ter problemas maiores ainda por não ter esse tipo de organização bem planejadinho, e isso pode te gerar um monte de problemas. O quinto ponto, ele é prático, mas ele é um pouco teórico também, que é as pessoas não se atentarem à explicação. Uma prancha se trata de explicação, gente. Então, assim, várias coisas têm que ser levantadas aqui, mas eu vou resumir ao máximo. A sequência das informações são diretamente relevantes para que a pessoa consiga entender. Então você vai precisar entender na sua cabeça que informação tem que vir antes e que informação tem que vir depois para que a pessoa entenda o que você está querendo explicar. Mas outra coisa importantíssima, e é isso que eu quis mostrar aqui na prancha dela, é que assim, dependendo do grau de necessidade e de conhecimento de quem está absorvendo a sua informação, muitas vezes desenhos muito técnicos não vão suprir essa necessidade. Nós, da arquitetura, nós somos treinados a entender e a fazer esses desenhos. Grande parte das pessoas, a maior parte das pessoas não são treinadas para isso. Então, a utilização, por exemplo, aqui de diagramas, ó, como ela utilizou aqui,
faz com que esse entendimento fique muito mais palpável e, inclusive, se torna muito mais possível da pessoa conseguir atrelar as informações de uma planta baixa com o que ela está vendo. A gente enxerga em 3D o tempo todo. É natural que as pessoas tenham dificuldade de entender desenhos técnicos. E daí logo aqui embaixo ela tem a renderização da parte externa, o que acaba concluindo o funcionamento do projeto, a questão formal aqui do projeto, né? Então é muito importante a gente se atentar a isso. Pense sempre que a pessoa que está recebendo a sua informação, ela não fez o projeto com você. Na maior parte das vezes, ela não vai ter feito. Então, as informações para ela precisam estar muito mais setorizadinhas e bem explicadas do que para você, porque na sua cabeça você já entende tudo aquilo, mas aquela pessoa que está recebendo, ela não entende, mesmo sendo seu professor. Então, sempre se atente ao grau de explicação de uma prancha. É para isso que serve uma prancha, tá, gente? E o sexto ponto aqui, um ponto adicional, que esse eu vi sendo cometido muitas vezes por colegas meus, inclusive, é a gente esquecer que o trabalho da gráfica é um trabalho que tem um tempo hábil para que ele aconteça. Quanto mais pessoas lá imprimindo, as máquinas elas não conseguem sobrepor impressões. Então sempre pense no seu arquivo final, em terminar o seu arquivo final, considerando um tempo de impressão. Então se você tem que entregar o seu trabalho amanhã, tente entender que ele tem que estar pronto hoje. Até porque em alguns momentos vai ter que haver uma revisão também no seu arquivo para que você consiga levar para a gráfica, para que a gráfica consiga imprimir, para que você consiga pegar esse arquivo e levar para a sua apresentação ou para a sua entrega. Então a gente acaba esquecendo de que a entrega, claro que dependendo de como essa entrega, ela pode ser multimídia, mas na maior parte das vezes ela é impressa. A gente precisa entender que o tempo de impressão também é um trabalho que existe nesse processo todo, e finalizar o nosso arquivo não é finalizar o trabalho. A gente está com o trabalho final, com a prancha final pronta, quando a gente está com a prancha em mãos. Bom, novamente, como eu falei, a questão de diagramação e arquitetura é uma questão muito vasta. Diagramação se trata da distribuição de elementos visuais em determinada área. Então, quando a gente fala sobre diagramação e arquitetura, por exemplo, a gente pode considerar até o local onde você está incluindo a sua câmera para tirar o seu render. Porém, esses pontos da diagramação final são pontos simples que eu vejo que muita gente passa despercebido por eles. Então, se você gostou desse conteúdo, acompanha a gente também nas outras redes sociais. Deixa o seu comentário aqui contando um pouco sobre a sua experiência. Enfim, não esquece de se inscrever aqui também para receber tudo certinho do nosso conteúdo. Eu espero que você tenha gostado muito de tudo isso e eu te aguardo nos próximos vídeos.